Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 9. Amém, irmãos? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois disto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros diziam, parece-se com ele. E ele mesmo dizia: sou eu. Diziam, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe: onde está ele? E respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele disse: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: este é vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais responderam, dizendo: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Mas ele já tem idade. Perguntai-o, e ele mesmo falará por si. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: ele tem idade, perguntem e ele mesmo dirá. Chamaram, então, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, dizendo: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e que agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe: mas o que ele fez? Como ele te abriu os olhos? Respondeu então o cego: já vos disse e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos nem de onde é. E respondendo, o homem disse-lhes: nisso está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este Deus ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu
és todo nascido em pecados e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é este que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém. A palavra igreja, ela é fruto de uma palavra grega chamada eclesia. Eclesia. Alguns gostam de falar eclésia, não sei exatamente porquê, mas enfim. E a palavra eclesia, do grego, que significa igreja. Então, quando eu falo igreja, em grego é eclesia. E o termo eclesia, especialmente por conta das duas primeiras palavras, que é as duas primeiras letras, que é a letra epsilon do grego e a letra kappa, que para nós seria como se fosse o E e o K, mais ou menos. Esse termo ek do grego é um E e dois Ks, para falar a palavra eclesia. E esse termo ek do grego, que é formado pelo E e o K, ou epsilon e o kappa do grego, significa fora. Significa fora. Logo, a palavra igreja significa aqueles que estão do lado de fora. Ou a palavra igreja significa aqueles que foram tirados para fora. A ideia é que você estava dentro de alguma coisa, ou ambiente, e agora que você faz parte da igreja, você está do lado de fora, no outside, da onde você estava, da porta para fora, da onde você se encontrava. Logo, ser igreja significa, de alguma forma, sair de um contexto. Ser igreja significa sair de algum lugar, de alguma coisa. Tá? É o equivalente do hebraico kahal, do hebraico. Lá no Antigo Testamento, existe a palavra kahal, que significa o ajuntamento, a assembleia. Quando você lê na Bíblia, e houve a assembleia solene. Essa assembleia não era dentro do tabernáculo, mas era do lado de fora. E essa assembleia, essa reunião de pessoas do lado de fora, era no Antigo Testamento chamado de kahal, que é os que se ajuntam do lado de fora para alguma coisa importante. No Novo Testamento, a palavra grega, eclesia, que também tem a ver com aqueles que estão do lado de fora. Logo, ser igreja significa sair de algum contexto, mas nesse caso, não é de um lugar, mas sair de uma cosmovisão, que, a exemplo do que está acontecendo aqui com esse cego, significa sair para o lado de fora, fica uma redundância, né? Sair do contexto da religião judaica, né? Hoje está havendo uma volta lenta ainda, sobretudo nos meios neopentecostais e agora também em igrejas pentecostais, uma volta lenta para a religião judaica. Então, quando você observa igrejas com apetrechos judaicos, com rituais judaicos, com celebrações judaicas e com festas judaicas, eles não entenderam o que é a igreja. Porque a igreja é sair desse contexto do judaísmo e buscar um encontro com Deus fora disso, do lado de fora do judaísmo. Então, por exemplo, esse rapaz no texto que a gente leu, todo mundo conhece a história do cego de nascença curado em João 9. Esse rapaz, ele só entendeu quem era Jesus quando ele estava do lado de fora. Veja o versículo de número 10. Ele é curado, e aí as pessoas começam a dizer: é ele, não era esse que ficava sentado e pedindo esmolas? Alguns falavam assim: não, é ele. Outros falavam: não é ele, mas parece ele. E ele começou a dizer: não, sou eu mesmo, é o testemunho. As pessoas, isso acontece com todo mundo que se converte de verdade.
Alguns começam a dizer, nossa, mas você é aquela pessoa? E aí você diz, sou eu mesmo. Aconteceu um milagre na minha vida, Deus me encontrou e tal, e eu me converti, mas sou eu. E aí as pessoas ficaram perguntando no versículo 10, mas então como é que esse milagre aconteceu? Ou, está aparecendo aí, como então se abriram seus olhos? Aí ele respondeu, e a resposta dele é maravilhosa. Ele respondeu o seguinte, o homem chamado Jesus, olha que interessante, como você teve os seus olhos abertos? Eu imagino esse cara com o dedo levantado, o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, a palavra Siloé é o enviado, e lava-te, eu fui, lavei, agora eu estou enxergando, aleluia. Aí o pessoal falou, ah, legal, e aonde está esse homem chamado Jesus? Aí ele falou assim, não sei. Então, é bonito o testemunho do cara, mas quando ele dá o testemunho, o pessoal faz uma pergunta, ele não sabe nada de Jesus. Ele não sabe nada de Jesus. Um homem chamado Jesus me disse, vai no tanque, lava, eu fui, lavei, e agora vejo. Disseram, e onde ele está? Aí ele disse assim, então, eu não sei. Esse é o problema de quem ainda está dentro da religião judaica, não saiu. Isso acontece 6 páginas atrás, com aquele paralítico em Betesda. Eu não preparei aqui no esboço do sermão, mas deve estar fácil aqui. Acontece a mesma coisa, o rapaz foi curado, também foi num dia de sábado, e ele, ao ser curado, Jesus diz, pega a tua cama e vai para a sua casa. Alguma coisa assim, eu não sei o versículo. E aí, versículo 8, isso. 9, a Bíblia diz que aquele homem logo ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era um sábado. Pegar a cama naquela época é um trampo, tá? Não é uma caminha dessas camas de Casas Bahia, não. É uma cama. E aí, madeira tal, e aí ele está andando com a cama nas costas, e o pessoal falou para ele assim, versículo 10, logo que aquele homem partiu são, e tomou a sua cama e foi embora. E aquele dia era sábado. Então os judeus perguntaram ao que tinha sido curado, hoje é sábado, não tinha lícito levar essa cama? E a resposta dele parece muito com o testemunho do cara que tinha sido cego. Dedinho para cima, dizendo, aquele que me curou, ele disse, toma tua cama e vai para tua casa. É lindo, não é? Aí eles perguntaram, e quem é o homem que te curou? Aí ele falou, não sei. Que é o versículo 13. O 12 eles perguntam, e quem é o homem que te diz, toma tua cama, todo esse negócio bonito aí? Versículo 13. O que fora curado não sabia quem era Jesus. Então, a experiência inside, dentro da religião, não deixa a gente saber quem é Jesus ou onde ele está. Porque um cara foi curado e não sabia quem era Jesus. Quem foi o homem que te disse, toma tua cama e vai para tua casa, toda essa coisa bonita aí? Ele falou, então, eu não sei. E a experiência dentro das 4 paredes de uma religião também não nos permite saber onde nós encontramos Jesus, que é o caso do capítulo 9. O cara é curado e ele fala, o homem chamado Jesus, quer dizer, esse aqui ele sabe o nome. Um homem chamado Jesus. Ele disse, cuspiu no chão, fez o lodo, colocou nos meus olhos, falou, vai no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e funcionou. Aí os caras falaram, tremendo, legal, bom testemunho. E agora você está vendo? Tá, entendi. E aonde ele está? Onde é que Jesus fica? Aí ele disse, não sei, eu só sei isso daí. Eu só sei que ele me encontrou, cuspiu no chão, fez isso daí, e agora se você perguntar onde ele fica, eu não sei. Onde ele mora, onde que ele está agora, eu não sei. Então, hoje, que está havendo uma volta para a religião judaica, a gente está voltando a ter esse tipo de gente, que tem experiências, mas que não sabem nada de Jesus. Pessoas que têm experiências interessantes, às vezes sobrenaturais. Então o cara era um bêbado, um beberrão e não sei o quê. E você disse, rapaz, mas você parou de beber? Parei, porque eu não um homem chamado Jesus, e porque não sei o quê e tal. Você fala assim, e como que é? Me fala mais sobre ele. Eu não sei, eu só sei isso daí.
Eu só sei que eu fiz uma campanha, e aí na campanha eu parei de beber. Mas onde que eu encontro Jesus? Então, também não sei. Ou então, não, aquele que me curou, ele também disse. Quem é que fez isso daí? É um apóstolo, é uma igreja, eu não sei como que foi. Eu sei que foi assim, parecendo o Chicó do Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim. Então, esse rapaz, ele só entendeu quem era Jesus, lá no versículo 34 em diante. Responderam eles, disseram, tu é todo nascido em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, então ele agora está do lado de fora. Ele foi expulso, né? Me perdoem. Ele foi expulso da sinagoga, e do lado de fora da sinagoga, Jesus ficou sabendo que ele tinha sido expulso, e já que ele foi expulso, é a hora do grande encontro. Porque ele sabia que o nome era Jesus, mas não sabia onde ele estava. E aí Jesus, descobrindo a expulsão desse moço, versículo 35, Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, encontrou-o e disse, você crê no Filho de Deus? E o rapaz perguntou, mas quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E aí Jesus disse, você já o tens visto. E é esse que está falando com você. A Bíblia diz que ele disse, creio, Senhor, e fez um negócio no grego chamado proskinel. Ele se dobra diante de Jesus e o adora numa ideia de culto. Ele presta a Jesus uma adoração que só é devida a Deus. Em outras palavras, ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Diante disso, eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar sobre esse negócio de dentro e fora da religião. Primeiro, quem entende quem é Jesus de verdade, não cabe mais no monopólio de uma religião. Quem entende quem é Jesus, não cabe mais no monopólio da religião. Enquanto o cara era cego, tudo bem. Mas quando os olhos dele se abriram e ele passou a enxergar, automaticamente ele passou a ser um problema. Vocês perceberam? Enquanto ele estava cego, está tudo bem, vem aqui, a gente dá esmolinha para você. Tal. Mas no momento que ele viu, que os olhos dele se abriram e que ele enxergou, aquilo, o fato dele ser curado, passou a ser um problema, porque ele começou a ser uma ameaça. Uma ameaça ao quê, pastor? Ao monopólio da religião. Porque uma cura aconteceu notoriamente, e aquela cura não glorificava a religião, mas glorificava um mestre que não fez nenhuma das escolas, que não tinha nenhum certificado, que não tinha nenhum diploma, que não fazia parte de nenhum dos grandes vultos. Até então, ele não era servo de Hilel, ele não era servo de Shammai, ele não era servo de Akiva, ele não era servo de ninguém. Porque Jesus nunca fez parte da escolinha da religião. Jesus nunca fez parte, ele não era fariseu, ele também não era saduceu, ele também não era essênio, ele também não era zelote. Jesus não fazia parte ele não era de nenhum partido. Ele não era de nenhum partido. E quando o rapaz foi curado e começou a falar que era Jesus, todo mundo começou a ficar de orelha em pé, literalmente. E o rapaz só entendeu quem era Jesus depois que ele foi expulso. Porque antes de ser expulso, o testemunho dele era o seguinte, então, foi um rapaz chamado Jesus, ele é jovem, tem uns 30 e poucos, ele passou e falou, vai, lava no tanque, fui, lavei, vi, e tal, e aí o pessoal perguntou, e onde que ele é encontrado? Ele falou, eu não sei. Então ele só entende quem é Jesus, e enxerga Jesus, e sabe onde Jesus pode ser encontrado, quando ele é expulso finalmente da sinagoga. Tempos atrás, falando sobre a questão da perseguição, eu estava fazendo reflexão com vocês, provavelmente numa noite de quinta-feira, que é um culto mais voltado para o estudo, e eu dizia o seguinte, que Jesus começa a sua vida sendo expulso de Israel, tendo que morar no Egito, por conta do decreto do rei Herodes.
e de volta para Israel, ele é expulso da sinagoga no capítulo 4 de Lucas, lá no versículo 28, 29, 30 e poucos, ele é expulso de dentro da sinagoga. Jesus também não é aceito em Samaria. Jesus é expulso da religião através da morte. Jesus é morto através da religião, pelas mãos da religião judaica. Paulo é expulso, depois da sua conversão, do judaísmo. Quer dizer, todo mundo que quer viver para Jesus no Novo Testamento tem problemas com a religião, é expulso de algum lugar. E eu fico pensando na nossa religião, no nosso tempo, que é sempre inclusivista, que é sempre... A gente não é expulso de lugar nenhum. Nós somos uma igreja que não tem o privilégio de ser expulso de lugar nenhum. Tipo, você já foi posto para fora de uma reunião de família, de um churrasco, de um aniversário? Mas a maioria não. Aí você fala, pastor, mas isso não é bom? O senhor quer que eu seja expulso de algum lugar? Eu digo, quero. Porque a religião que nós abraçamos é de pessoas que não cabem no quadradinho, que não cabem na situação hermeticamente fechada das religiões. Mas a gente quer se adequar, a gente quer se enquadrar, a gente faz de tudo para a coisa ser suave, para ficar, né? Não, porque é meu patrão, não, porque é meu filho, não, porque é minha mãe, não, porque é meu pai, não, porque é meu avô, não, porque... E a gente fica com medo de ser igreja, porque a gente quer estar incluso, sendo que, na verdade, a palavra igreja é estar do lado de fora do negócio. Ser igreja de Jesus é estar do lado de fora. Quem é a igreja no primeiro século? Os expulsos. Quem é a igreja no primeiro século? Os que saíram para fora. Os que deixaram. Os que olharam e falaram, não, esse ambiente, essa ambiência não faz bem para mim. Jesus só pode ser encontrado por esse cego, ex-cego, quando esse cego foi colocado para fora da sinagoga. E do lado de fora, ele tem uma experiência marcante com Jesus, e pela primeira vez ele dobra os seus joelhos e adora Jesus. Quer dizer, os encontros mais marcantes e mais significativos com Jesus, na Bíblia, não aconteceram no ambiente da religião. Pedro, onde Pedro encontra Jesus e onde os joelhos de Pedro se dobram pela primeira vez? Num barco, na beira do mar da Galileia. Num barco, não tem nada a ver com sinagoga, músicas, ou louvores e tal, da religião. Levi, o Mateus, que é um outro nome para Mateus, o coletor de impostos, aonde é que ele passa a ser um seguidor de Jesus Cristo? Não é nos corredores das sinagogas, mas ele faz isso através da coletoria. Zaqueu é numa árvore, sei lá, mulher samaritana, num poço. Podemos falar, Paulo, lá em Damasco, o ladrão lá na cruz, do lado de fora, Jesus morre do lado de fora, então, da cidade. Então, é do lado de fora que nós podemos conhecer Jesus de forma mais eficaz, mais plena. Esse homem dobra os joelhos pela primeira vez do lado de fora daquilo que ele achava que era a melhor religião. E os pais dele tinham medo de ser expulso da sinagoga, que é o versículo de número 20 em diante. Porque o pessoal da religião chega no rapaz, fala, como é que você era? Segue ver. Ele explica, eles não acreditam. Então chama os pais. Aí chamaram os pais e eles disseram, esse aqui é o filho de vocês? Eles disseram, ele nasceu cego, é verdade isso? É verdade. E como que ele agora está enxergando? E aí eles com medo dizem assim, não, ele já é adulto, nós sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele veio ao mundo cego. Agora, como ele está enxergando, a gente não sabe, mas ele tem idade, pode perguntar. Isso significa que esse cara tinha mais de 40 anos, o que nasceu cego. E aí ele diz, mas ele já é adulto, pode perguntar. E aí chegaram no rapaz e perguntaram novamente, escuta, você e tal. E ele diz, mas de novo vocês estão me perguntando? E aí o texto lá no versículo 22 diz assim, os seus pais disseram isso, ele tem idade, perguntem para ele, porque os judeus já tinham resolvido que se alguém confessasse que Jesus fosse o Cristo, esse cara seria expulso da sinagoga.
e eles não estavam a fim de ser expulsos, eles queriam ficar dentro. Então, primeiro, quem entende quem é Jesus não cabe mais no monopólio da religião. Não cabe mais no monopólio da religião. A religião tenta se monopolizar o tempo todo. A religião tenta se monopolizar o tempo todo. Vamos falar de igreja evangélica? Qualquer igreja evangélica começou a crescer, já começa a aparecer, as paredes denominacionais começam a se levantar. Quando eu digo paredes denominacionais, daqui a pouco começa a aparecer que aqui é a nossa cobertura é fulano, no esquema e tal. Tem todo um esqueminha fechado e que parece que se você sair, você está na maldição, você está no limbo, você tá. A religião tem essa mania de monopolizar Deus. Parece que Deus é um negócio que se você quiser falar com Deus, tem que passar por mim primeiro. O catolicismo fez isso, quando o Papa se apresenta como vigário do Filho de Deus, a palavra vigário significa substituto. Logo, só ele pode perdoar, só ele é a ponte. Quando os católicos chamam o Papa de Supremo Pontífice, é a ponte suprema entre Deus e os homens. A ponte suprema entre Deus e os homens na cabeça do católico é um homem, que através dele é que você se liga a Deus. Através dele é que você busca Deus, através dele, enfim. Então, primeiro, quem entende quem é Jesus não cabe mais no monopólio da religião. Amém, irmãos? Segundo, ser igreja, então, significa romper com esse monopólio. Ser igreja significa romper com o monopólio da religião. Pastor, mas aqui não é uma igreja? Como assim? O senhor não tem que ter muita coragem então, para falar isso, porque a gente pode levantar e ir embora? Pode. Pode levantar e pode ir embora. Quando Jesus ouviu que tinham expulsado o rapaz, ele encontrou o rapaz do lado de fora. É o eclesia que eu estou falando. Pastor, mas eu posso encontrar Deus fora? Existe vida fora de uma denominação? Existe. Existe vida com Deus fora de uma denominação. Essa é exatamente a pergunta da mulher samaritana. A mulher samaritana no poço, ela faz uma pergunta para Jesus que é basicamente assim. Os nossos pais, João 4, 19 por ali, eu acho. Os nossos pais adoram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É 19 ou 20? 20, 4, 20. Nossos pais adoram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Essa é uma pergunta. Ela está em cima do Monte Gerizim, no Reino do Norte, em Samaria, na antiga capital de Israel. Jesus é do reino da Galileia, mas ele presta o culto lá como judeu, baseado no templo que fica no Reino do Sul, na capital de Judá. E aí eles estão falando sobre dois montes importantes onde Deus havia se manifestado. No Monte Gerizim, onde está a mulher, onde está a sinagoga de Samaria, é o local onde Abraão levantou o primeiro altar. Em Gerizim, onde está essa mulher, é o monte sobre o qual Deus falou para Moisés: quando vocês entrarem na terra da promessa, vocês vão subir em dois montes, um no Monte Gerizim, outro no Monte Ebal. E do Monte Gerizim vocês vão proclamar as bênçãos, do Monte Ebal vocês vão proclamar as maldições, que é o Deuteronômio 28. Então, o Monte Gerizim é um monte importante, onde as bênçãos foram proclamadas. Antes de existir tabernáculo, eles estavam no deserto ainda quando Deus falou isso. Você está entendendo? E aí, em contrapartida, tem outro monte, que é o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac. Se o Gerizim, Abraão levantou o primeiro altar, no Monte Moriá ele ofereceu o seu filho Isaac e teve a provisão ali, o cordeiro, que foi uma provisão de Deus. Estou me fazendo entender? Os dois montes são importantes para Abraão, para a história de Israel. Nesse monte, o mesmo chamado Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac, é nesse monte que o Salomão construiu o primeiro templo.
É nesse monte que Esdras, Zorobabel levantaram o segundo templo. É nesse monte que Herodes reconstrói o segundo templo. É desse monte que Jesus Cristo partiu para a eternidade. Partiu para a glória de Deus. É desse monte. E aí, os dois montes são importantes. E a mulher está dizendo o seguinte: os nossos pais adoram aqui. Só que o Monte Gerizim é primeiro. O Monte Gerizim vem antes de tudo isso aí. Ela diz: nossos pais adoram aqui. Vocês dizem que o lugar certo, o bom mesmo para adorar, é lá em Jerusalém. Qual dos dois montes é da preferência de Deus? Qual dos dois está certo? E aí Jesus responde na sequência para ela uma coisa muito interessante no versículo, acho que 21. Em outras palavras, ele diz assim para ela: nem aqui nem lá. Nem aqui nem lá. Porque a resposta de Jesus no 21 é assim: disse-lhe Jesus: mulher, creia que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vão adorar o Pai. Ele está dizendo: então, vai chegar uma hora que não é nem aqui nem lá. Você está achando que ou é tudo aqui, em Samaria, ou é tudo lá. Mas eu digo para você que vai chegar um ponto, e não está longe, que não é nem aqui nem lá. Não é nem aqui e também não é lá. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para ela? Ele está dizendo para ela: filha, lugares não importam. Lugares não importam. O que importa não é se é em Samaria, em cima do monte, ou se é lá no Moriá, em cima do monte. Não, o que importa não é o local, a localização do GPS. Não é isso que importa. Lugares não importam para Deus. Coloca isso na sua fé. Lugares não importam para Deus. Agora, essa libertação não é simples entender isso. Porque na cabeça dessa mulher, a pergunta dessa mulher é teológica. Moço, no versículo 18, ela diz assim: vejo que és profeta. Porque Jesus contou a história dela em 2 minutos. E ela olhou e falou assim: vejo que és profeta, porque é isso aí mesmo que eu estou vivendo. Agora, já que o senhor é um profeta, os nossos pais adoram aqui, vocês lá, qual monte é da preferência de Deus? E Jesus entendeu que essa mulher tem uma pergunta de... Sabe quando tem um bolo de sei lá do que, com cobertura de não sei o que? O bolo é de creme, mas com cobertura de chocolate, por exemplo. Então, por fora é chocolate, mas por dentro não é. Aí Jesus entendeu que essa mulher tinha uma pergunta que era um grito existencial, mas com cobertura de teologia. Essa mulher, por fora, é teologia. Moço, o senhor é judeu, eu sou samaritano. O senhor é do sul, eu sou do norte. O senhor é do Monte Moriá, o senhor torce para o Monte Moriá, eu torço para o Monte Gerizim. O senhor adora no templo que é feito para os judeus do sul, e eu congrego no templo, que não é um templo, é um negócio, depois você pode pesquisar, chamada Grande Sinagoga de Samaria. Os samaritanos desenvolveram um ministério sacerdotal paralelo. Como eles não podiam entrar no templo, então eles tinham sacerdotes, levita, tudo à parte. Tudo correndo à parte. Não era, é um tipo 2, entendeu? Já que eles não podem ir para o templo, então eles matavam o carneiro ali, faziam os sacrifícios ali, tudo ali a 200 metros de onde Jesus estava. E ela está dizendo: então, nós somos desse ministério, vocês são do outro. Vocês se reúnem lá no reino de Judá, nós aqui em Samaria. Vocês são do templo, nós somos a grande sinagoga. Qual dos dois é da preferência de Deus? Aí Jesus falou: então, nem aqui nem lá. Lugares não importam. Lugares não importam. Nem aqui e nem lá. Você tem noção da quantidade de segurança que eu tenho que ter para falar isso para você? Que você pode, então pastor, então eu posso congregar com outra igreja? Pode. Pode, hoje mesmo, pode. Na bênção, irmão. Ninguém vai na paz. Vai. É palavra de Deus. Tem honestidade, integridade, seriedade. Trabalho dentro do reino. Vai. É isso aí mesmo. O reino de Deus não é nem aqui nem lá. É isso que Jesus está falando para essa mulher. Ser igreja significa romper com o monopólio de uma religião institucionalizada. E essa libertação não é simples.
Jesus está falando com todas as letras para essa mulher, dizendo o seguinte: filha, o encontro com Deus não está restrito aos padrões da religião. E quais são os padrões da religião? Os padrões da religião eram 4 pilares. O encontro com Deus estava resumido ao sábado, ao templo, ao sacrifício e ao sacerdócio. Ou seja, para a manifestação de Deus na antiga aliança, eu preciso dos 4 pilares. Tem que ser um sábado, tem que ser no templo, tem que ser através do sacrifício e tem que ser através do sacerdote. Sabe qual que é o problema da nossa religião, da nossa época? É que a gente fez só a equivalência. O sábado virou domingo, que virou dia do Senhor. O pessoal gosta de falar que domingo é o dia do Senhor. O templo virou a igreja, prédio. O sacrifício virou o culto. E o sacerdócio virou o ministério. Então as pessoas só... você só pode se ligar com Deus se for no domingo, no culto, através do ministério e na igreja. No templo, no prédio. Jesus, quando a mulher perguntou isso para ela, Jesus falou assim: então, não é nem aqui nem lá. Aí ela falou assim: então é onde? Porque a pergunta, lembra do bolo, que é uma coisa, mas cobertura de outra? A pergunta dessa mulher é um grito existencial com cobertura de teologia. Quem olha, parece que a pergunta é só teológica. Qual dos 2 montes teologicamente está mais correto? O Gerizim ou o Moriá? Teologicamente é o Moriá. Que essa é a primeira resposta de Jesus. Ele olha para a mulher e fala: se a sua pergunta fosse só teológica, entre os 2 montes é o Moriá. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que sabemos, a salvação vem dos judeus, tal. Só que é o seguinte: isso vai mudar. E a mulher disse: mas como vai mudar? E aí Jesus dá a resposta dizendo que Deus é Espírito. Versículo 24. Versículo 24, não estou lendo aqui o texto, mas acho que é o versículo 24. Ele diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o façam em espírito e em verdade. Aonde? Porque a grande pergunta dessa mulher era: aonde eu encontro Deus? No Gerizim ou no Moriá? Qual dos 2 está certo? Qual é o endereço de Deus? Aonde eu vou e eu estou de fato diante de Deus? É aqui ou é lá? Jesus falou assim: então, ele é Espírito. Ele é Espírito. Ele não tem cativeiro que aguenta Deus, que Deus está preso num cativeiro teológico, dizendo: é ali, é ali. A pergunta dela: aonde eu encontro Deus? E a resposta dele: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o façam em espírito e em verdade. Em outras palavras, o que Jesus Cristo está dizendo para essa samaritana é o seguinte: não são lugares. Não são lugares que importam, mas é como você se relaciona com Ele. Pode ser na cozinha da sua casa, mas é em espírito e em verdade. Pode ser na beira da sua cama de madrugada, mas é em espírito e em verdade. Então vale. Então você vai encontrar Deus ali. Cuidado, fechando esse segundo ponto, cuidado com a paranoia do pseudo-reino. Vou explicar por quê. Porque a minha pregação essa manhã está muito liberal. Não, então em qualquer lugar. Então, pastor, domingo que vem eu já não venho, porque agora eu já entendi que eu vou em casa mesmo. Então, vou fechar dizendo: cuidado com a paranoia do pseudo-reino. Sabe qual que é a paranoia do pseudo-reino da nossa geração? É que a pessoa pega raiva de qualquer sistema eclesiástico e fica na internet vomitando um monte de asneiras, que você não precisa congregar, que você não precisa de igreja, que você não precisa fazer parte da igreja, que a igreja é você, que você sozinho é a igreja, que agora é na sua casa e tal, não sei o que lá. Isto é uma asneira bíblica, teológica e espiritual. Vou explicar por quê. Primeiro, porque ninguém é igreja sozinho. Por exemplo, eu sozinho sou a igreja? Não, eu faço parte dela. A igreja é a comunidade. A igreja é a comunidade. Você sozinho é um membro da igreja.
é um membro da igreja. Mas você sozinho não é a igreja. Ah, pastor, mas e esse lance aí das pessoas que todo mundo se desligando de igreja institucionalizada, que agora tem esse negócio, eu não faço parte da instituição, eu faço parte da igreja Corpo de Cristo, eu sou uma questão matemática ou lógica. Se todos os crentes pensarem assim, em quanto tempo a igreja vai falir? Numa geração. Numa geração. E eu explico por quê. Porque essa turma que pensa assim não evangeliza, não investe em nenhum projeto altruísta e espiritual. Vamos falar tradução de Bíblia. Quanto custa para traduzir uma Bíblia para uma língua? Milhões. De verdade. Quanto tempo demora para traduzir a Bíblia para uma língua? Muitos anos, sei lá, 15 anos. Essa turminha que está desplugada da pseudo-religião, esse pessoal investe quanto nisso? Nada. Faz quanto por isso? Nada. E o evangelismo para povos não alcançados, como é que eles fazem? Também não faz. Então, na verdade, é uma paranoia do que eu estou chamando de pseudo-reino. A pessoa acha que está no reino, mas ela não está em lugar nenhum. Está em casa mesmo, enchendo o saco pela internet das pessoas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque, primeiro, se não fosse a igreja, nem crente ela era. A pessoa, 99% dessa turma que fala mal de igreja, deve a conversão deles a uma igreja. Ou não? Porque, não, pastor, mas Deus... Então, mas Deus usou o quê para vocês converter? A igreja, né? Foi a igreja. Ou a igreja prédio, ou institucionalizada, ou alguém que faz parte de uma delas. Que chegou lá e pregou o evangelho para você pela primeira vez. Se não fosse isso, você seria um rude até hoje. Você estaria perdido no mundo até hoje. Você estaria nas drogas, na prostituição, na mentira, no engano, nas filosofias, até hoje. Aí Deus usa uma igreja A, B ou C, não importa. Igreja Jesus manda poder, não importa o nome. Os nomes não importam aqui. Aí o cara sai lá da igreja, Jesus manda poder, pregou para você, levou você lá, aí você chora, cai de joelhos, o pastor te abraça, te beija, te batiza nas águas e tal, aí você começa, toma ceia pela primeira vez chorando, canta no grupo, ensaia no coral, faz parte dos jovens, das mulheres, dos homens, não sabe lá Deus mais do que, e aprende na escola bíblica, você não conhecia a Bíblia, quando o pastor falava, abre em Abacuque, você demorava 20 minutos e tal, aí passaram-se os anos, agora eu não acredito na instituição, porque eu não sei o que lá. É um idiota. Ele não sabe do que ele está falando. Uma vez eu fui discutir com uma pessoa, a pessoa estava discutindo comigo uma teologia, assuntos da Bíblia, e aí essa pessoa especialmente era da congregação cristã, eu me lembro. E aí ele disse, não, porque nós somos contra todos os teólogos. Eu falei assim, mas por quê? Porque a Bíblia diz que a letra mata. Eu falei, como você sabe que a Bíblia diz isso? Não, porque lá em Coríntios está escrito, aqui ó, que a letra, Coríntios ou Gálatas, não lembro, que a letra mata. Eu falei assim, mas quem falou que isso é assim no texto original? Aí ele falou assim, quê? Eu falei, então, já te avisaram que a Bíblia não foi escrita em português? Que Jesus não apareceu aqui no Brasil? Mas que o assunto todo se rolou lá em Jerusalém, lá em Israel, que fala hebraico, e o Novo Testamento é grego. Você sabe grego? Ele falou, não. Eu falei, como que você sabe que aí está escrito a letra mata? Não, porque a Bíblia tem em português, e quem traduziu? E quem traduziu a Bíblia? Não, homens de Deus. Ah, que estudaram o quê? Porque, meu filho, se você fala para mim que você é contra a pessoa estudar a Bíblia para pregar, estudar a Bíblia para evangelizar, estudar a Bíblia, o texto original para não sei o que lá, necessariamente você não pode usar a Bíblia para falar isso. Necessariamente você tem que falar assim, eu sou contra estudar a Bíblia. Com base em quê? Não, você tem que falar com base na minha própria ideia, porque você não pode usar um versículo da Bíblia.
Nenhum versículo da Bíblia, porque essa Bíblia, aqui nesse caso, a Bíblia que eu estou usando, traduzida por João Ferreira de Almeida, só é possível ler essa Bíblia na língua em que eu fui nascido, porque alguém estudou e estudou muito, e fez teologia, e fez grego, e fez hebraico, e estudou prática de tradução, e tradução de texto, e os esquemas idiomáticos da minha língua, e as gírias, e tudo, e as metáforas. Então, para ele traduzir a Bíblia para a minha língua, para eu hoje chegar e falar assim, aqui está escrito que a letra mata. Então, se a letra mata, então eu sou contra qualquer tipo de estudo, eu abomino qualquer estudo. Então, você é um idiota. Por quê? Porque você está usando a Bíblia, que foi traduzida através dos teólogos, dos estudiosos, para dizer que você não pode estudar. Você está louco? Faz sentido isso para você? Não, agora é a mesma coisa. A pessoa que dependeu da igreja para encontrar Cristo, dependeu da igreja para ser batizado nas águas, dependeu da igreja para tomar ceia, dependeu da igreja para ser abraçado, para ser perdoado, para confessar os pecados, para ser recebido, para ser amado, para ser ensinado, para depois agora sair metendo pau na igreja. Vai se lascar, né? Pelo amor de Deus. É uma incoerência. Uma ingratidão que não faz sentido nenhum. Você pode até dizer, tal denominação está afastada do evangelho em certo sentido. Então eu agora vou me abrigar junto com o pessoal que está buscando mais seriedade dentro do reino. Mas falar que você está desplugado da igreja, então você está fora, irmão. Porque Jesus Cristo, antes de Atos 2, ele dizia que o plano de Deus, a agência do reino de Deus no mundo, se chama igreja. Mateus capítulo 16 em diante, Jesus vai dizer isso com todas as letras. Hebreus 10, ou você faz parte da igreja, que já são aqueles... O que é a igreja? Os que foram tirados para fora. Do quê? Do monopólio do judaísmo. E o que eu faço para fazer parte da igreja? Você tem que ser batizado nas águas, você tem os esquemas. Tem o rito de iniciação, Jesus que explicou como é que funciona. Você está entendendo? Agora, cuidado com a paranoia do pseudo-reino. Porque tem um monte de, não, porque eu não faço parte da igreja, eu faço parte do reino. E 90%, eu estou falando, vocês sabem que eu tenho experiência do que eu falo, tá? Vocês sabem que eu não sou um cara teórico que fica só estudando e vindo aqui pregar, estudando e vindo aqui pregar. 90% dessa turma são vagabundos espirituais. Não fazem nada, não oram, não jejuam, não toma ceia, não batiza ninguém, não prega para ninguém, não dizima, não oferta em lugar nenhum, e só fica enchendo o saco. É ou não é? Porque se vocês acharem que não é, pode falar aí. Agora, não, pastor, eu não acho que seja assim, não. Porque eu te apresento dados. Eu te apresento dados. Então, cuidado com a paranoia do pseudo-reino. Até mesmo quem abomina igrejas evangélicas hoje, eu estou falando de ex-evangélicos, até mesmo quem fica falando, não, porque a minha visão é o reino, não é a igreja local, não sei o que lá, até mesmo esses caras devem ser gratos à sua origem. Ele quer que eu te diga? Devem tudo a uma igreja. Devem tudo a uma igreja. Você está entendendo? Terceiro, Deus te chamou para um trabalho e não para um desfile. Deus te chamou para um trabalho e não para um desfile. Quando Jesus disse isso para aquela mulher samaritana, a respeito de que lugares não importam, de que vai chegar um momento que nem aqui nem lá, nem no Monte Gerizim, nem no Monte Moriá, quando Jesus disse isso, os discípulos, Jesus estava sozinho. E Jesus estava sozinho porque os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Lembra do texto? Jesus sobe no Monte Moriá e fala para os discípulos, vão comprar comida. E aí quando Jesus está sozinho, chega a mulher, Jesus está falando com a mulher, compartilhando ali a respeito do evangelho com aquela mulher. E aí a mulher desce do monte impactada. Quando a mulher está descendo do monte, que é o versículo de número 20, vamos achar, 26, Jesus diz para a mulher, eu sou, que ele está dizendo do Messias, eu que falo contigo.
Nisso vieram seus discípulos e se maravilharam que a mulher estivesse falando, que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse o que perguntas ou por que falas com ela. Deixou então a mulher o seu cântaro e foi para a cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que diz tudo quando eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram da cidade e foram ter com Jesus. Eu já tinha dito para vocês, os discípulos andaram em Samaria, perto de meio-dia isso. E Jesus mandou que eles fossem comprar comida. Eles vão para Samaria e fazem um monte de compras. Porque comprar comida para 13 homens adultos é muita comida. É bastante comida. 13 homens comem bastante no almoço. Não é um lanche, é meio-dia. Então eles vão comprar comida e saem comprando um monte de coisas para 13 pessoas. E quando eles sobem a montanha novamente para encontrar com Jesus, eles estão cheios de sacolas que trazem compras de coisas gostosas, né, para comer. E é interessante que o dia que eu falei sobre isso, eu falei, vamos dividir isso aqui em 2 times. Um time é formado pelos 12 discípulos, que vão para Samaria e voltam trazendo sacolas de compras. E outro time é formado por essa mulher, que vai para a mesma cidade, sobe a montanha, de volta sem sacola nenhuma, mas trazendo a cidade inteira para ouvir Jesus. Então, um time traz sacolas de compras, coisas que eles compraram para comer, coisas boas, gostosas, e o outro time é representado por uma mulher que não traz sacola nenhuma. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é Deus te chamou para o trabalho e não para o desfile. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa geração, parece que ser discípulo de Jesus é igual a exibir sacolas de compras. Por exemplo, a pessoa comprou alguma coisa ou conquistou algum bem. Ela vem aqui no microfone e fala. Isso não é genuína, tá? Mas eu estou falando no geral. Ela vai no microfone e fala, irmãos, conquistei, agora deu certo, hein? Agora eu tenho 2 carros, agora eu tenho uma casa na praia, agora Deus me abençoou, não sei o que lá. Aí todo mundo, ele conquistou. Então ele é uma bênção. A bênção de Deus na nossa cabeça, da nossa geração, é medida na quantidade de sacolas que a gente tem. Se você tem bastante, parece que Deus gosta mais de você. Se você tem muito, então você é abençoado. Se você para um carro aí fora que custa 3 mil reais, ninguém fala nada. Mas se você para um carro que custa 300, e que 3 mil é só a roda, que tem ou não tem esses carros? Que 3 mil é a roda. Aí o irmão olha e fala, irmão, agora você está abençoado. Porque a bênção de Deus na nossa cabeça tem a ver com coisas que a gente compra. A bênção de Deus na nossa cabeça, da nossa geração, tem a ver com conquistas, marcas. Então, eu compro um tênis que custa R$ 39,90. Tem. Você vai andando lá no Brás, lá em São Paulo, não sei, aqui deve no calçadão, você deve achar um tênis que custa R$ 40. Vamos colocar 50? Mais ou menos. Existe ou não existe tênis que custa 40, 50 conto? Existe. É de boa marca? Não, mas é um tênis. Ok. Agora, também existe um tênis que eu fiquei de boca aberta que custa R$ 2.199. Último lançamento, não sei o que, fica parecendo que está num pedestal assim, ó, no negócio. Porque esse tênis, as molas, não sei o que, o balanço, eu não lembro lá os nomes, tal, não sei o que tal. Eu falei, peraí, mas você vai pagar R$ 2 e pouco num tênis que caramba, meu. É muito dinheiro. Quanto que é o salário mínimo? Você paga 2 salários mínimos e mais um tanto. Num tênis. Aí quando você para você fazer a conta que eu estou falando não é financeira só. Você pega e fala assim, peraí. Por que um tênis vale o mesmo preço de uma televisão boa? Uma televisão de tela plana, não sei o que, HD, Full HD. Aí você para e fala assim, quanto de tecnologia vai para fazer esse tênis? E quanto de tecnologia vai para fazer essa TV? Qual vai mais tecnologia? A TV. Qual vai mais mão de obra? A TV. Qual vai mais produtos importados e especializados? A TV. Aí você fala assim,
Então, por que a TV e o tênis custam a mesma coisa? Aí, quando você para fazer essa conta, você percebe que as pessoas não estão comprando tênis, elas estão comprando marcas. Por que elas estão comprando marcas? Porque é o desfile, né, pessoal? É o desfile. Se você chegar aqui com o tênis de 49 conto, beleza. Mas se você chegar com o tênis de 2 pau e 200, o cara vai olhar e falar assim, caramba. O irmão está abençoado. É ou não é? Quando você olha para isso, porque isso preocupa. Isso preocupa. O seu filho não quer um telefone, ele quer um iPhone. O seu filho não quer um tênis, ele quer um Nike. E esse bichinho ferrou a gente também. Então, Deus te chamou para um trabalho e não para um desfile. A mulher vai e volta sem sacola nenhuma. Mas ela traz almas aos pés de Jesus. Os discípulos vão e voltam cheios de compras. Compramos isso, compramos aquilo outro. Jesus falou assim, então, mas eu não estou com fome. Aí eles falaram assim, mas não foi o senhor que falou para a gente comprar comida? Jesus falou assim, então, eu tenho uma comida para comer que não é essa, mas vocês vão ver, fica esperando. E aí os discípulos ficam parados assim, aí vem a mulher, com um monte de gente, aquele converseiro subindo, aquele barulhão e tal. Os discípulos ficam olhando e falam, meu, e agora? O que está acontecendo? Jesus falou, não, fica vendo. Fica vendo. E aí chega a mulher e diz a Bíblia que a mulher trouxe a cidade até Jesus. Aí eu tenho que decidir que tipo de discípulo que eu sou no outside da fé. Já que eu sou igreja fora, que tipo de igreja eu estou sendo aqui fora? Uma igreja que desfila compras? Uma igreja que fica preocupado que eu não posso repetir o vestido domingo que vem? Eu já vim com essa calça quinta, então eu não posso vir domingo. Eu já vim com essa jaqueta aqui, então eu não posso ser visto com essa jaqueta, porque nessa igreja já foi. Agora, vocês estão achando que eu estou falando uma coisa fora do normal? Ou que isso acontece o tempo todo? Eu quero saber se eu vim, que sapato que eu estava. Se eu perguntasse que sapato eu estava no último culto aqui, eu não lembro. Mas as pessoas têm isso na cabeça. Deus te chamou para o trabalho do reino e não para um desfile. Deus te chamou para você trazer almas aos pés de Jesus e não exibir sacolas de compras dizendo Deus que me deu, Deus que me deu, Deus que me deu. Compras, aquisições não são a marca do reino de Deus. A marca do reino de Deus está em vidas que se prostram diante de Jesus Cristo, adorando e reconhecendo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe.